Você já sentiu aquela sensação estranha quando está sozinho à noite, olhando as estrelas, e de repente tem a certeza absoluta de que você é muito mais do que este corpo físico? Como se por alguns segundos você se lembrasse de algo grandioso que esqueceu, algo que sua alma conhece, mas sua mente não consegue tocar. Eu vivia esses momentos e sempre me perguntava por que eles eram tão fugazes, por que pareciam ser sabotados por uma força invisível dentro de mim mesmo. Durante anos eu aceitei essa fragmentação como normal. Achava que era assim mesmo, ter insights profundos que desapareciam, sentir conexões espirituais que se dissolviam, ter momentos de clareza que eram rapidamente substituídos por confusão mental. Mas então eu descobri algo que mudou tudo. Algo sobre a Torre de Babel que ninguém ousa mencionar. Uma verdade que explica não apenas esses momentos de desconexão, mas toda a natureza fragmentada da experiência humana. A história que aprendemos sobre a Torre de Babel é uma versão sanitizada, segura, que esconde uma realidade muito mais profunda e perturbadora. Por que me incomodei tanto com essa narrativa? Porque as perguntas que ela levanta nunca fizeram sentido para mim. Por que uma humanidade unida seria vista como uma ameaça tão grande que precisaria ser fragmentada? Por que a diversidade de línguas seria apresentada como uma punição divina? E, principalmente, por que essa história ressoa tão profundamente com nossa experiência atual de isolamento e incompreensão mútua? Foi quando comecei a pesquisar textos gnósticos antigos que uma imagem completamente diferente emergiu. Uma realidade onde nossa fragmentação não é um acidente cósmico, mas um design intencional. Onde existe uma força controladora que não apenas não quer que alcancemos nosso potencial, mas trabalha ativamente para nos manter presos em ciclos de confusão e separação. Imagine descobrir que sua vida inteira você esteve vivendo dentro de uma ilusão cuidadosamente construída, que cada vez que você se aproxima de uma verdade profunda, uma força invisível ativa mecanismos para te distrair, confundir ou desencorajar. Que sua própria mente foi programada para trabalhar contra você nos momentos mais cruciais. Isso pode parecer paranoia, mas o que vou compartilhar vai fazer você reconhecer padrões em sua própria vida que sempre estiveram lá, esperando para serem vistos. Antes de continuarmos essa jornada juntos, quero que você faça algo. Deixe nos comentários qual é a maior barreira mental que você sente em sua vida. Qual é aquela voz interna que sempre aparece quando você está prestes a dar um salto evolutivo? Você vai entender exatamente por que estou perguntando isso. Para entender o que realmente aconteceu na Torre de Babel, primeiro você precisa compreender a natureza verdadeira desta realidade em que vivemos. O mundo sempre foi caótico, mas esse caos não é um acidente cósmico. É um design intencional. Existe uma força que os antigos textos gnósticos chamavam de demiurgo. Não o Deus verdadeiro, mas uma espécie de arquiteto inferior. Um criador imperfeito que construiu esta realidade material como uma prisão sofisticada para a consciência. Imagine um programador talentoso, mas limitado, que criou uma simulação incrivelmente convincente, mas fundamentalmente falha. Uma realidade onde as almas ficam presas em ciclos infinitos de experiências que as mantêm sempre buscando, mas nunca encontrando a verdadeira satisfação ou conexão com a fonte divina. Eu lembro da primeira vez que realmente entendi isso. Estava passando por um período muito difícil na minha vida, onde nada parecia fazer sentido. Por mais que eu tentasse melhorar minha situação, sempre surgia um novo obstáculo, uma nova complicação. Era como se o universo estivesse conspirando contra meu crescimento. E então percebi que talvez não fosse paranoia. Talvez realmente houvesse algo trabalhando contra nossa evolução. Os arcontes funcionam como guardiões desse sistema. Eles não são necessariamente entidades físicas que você pode ver, mas forças ou inteligências que operam nos bastidores da realidade, se alimentando da energia emocional densa que produzimos quando estamos em estados de medo, raiva, confusão, desespero e principalmente separação uns dos outros. Pense nisso por um momento. Quando você está verdadeiramente em paz, conectado, sentindo amor incondicional, você não consome tanto. Você não busca validação externa.
Você não se envolve em dramas desnecessários. Você se torna energeticamente autossuficiente. Mas quando você está ansioso, com medo, se sentindo separado e inadequado, você se torna uma fonte constante de energia emocional densa. É como se você fosse uma bateria viva, e eles precisam que você permaneça em estados emocionais específicos para continuar sendo útil ao sistema. Cada vez que você entra em pânico, cada vez que você se sente vítima, cada vez que você julga outros ou se julga, você está alimentando esse sistema com exatamente o tipo de energia de que ele precisa para se manter. Mas aqui está o que me assombra. Eles não querem te destruir. Eles querem te manter vivo, mas inconsciente. Consciente o suficiente para produzir energia emocional, mas inconsciente demais para perceber o que está acontecendo. É um equilíbrio muito delicado e sofisticado. Mas algo extraordinário começou a acontecer na época que conhecemos como Torre de Babel. A humanidade começou a despertar coletivamente, e isso não foi um acidente. Era como se uma massa crítica de pessoas, simultaneamente, começasse a questionar a natureza da realidade, a perceber que havia algo fundamentalmente errado com o modo como as coisas funcionavam. Imagine uma época onde as pessoas começaram a se dar conta de que quando se uniam em propósito genuíno, algo mágico acontecia. Não apenas cooperação superficial, mas uma união real, onde as barreiras entre eu e outro começavam a se dissolver. Onde elas podiam literalmente sentir os pensamentos e emoções uns dos outros, onde a sabedoria de um se tornava acessível a todos. Eu tive uma experiência que me ajudou a entender isso. Estava em um retiro espiritual há alguns anos, e no último dia, nosso grupo de 20 pessoas estava meditando juntos. De repente, senti como se as paredes da minha individualidade tivessem se dissolvido. Eu podia sentir as emoções de cada pessoa na sala, não como empatia, mas como se fossem minhas próprias emoções. E o mais incrível, eu podia acessar insights e conhecimentos que definitivamente não vinham da minha mente pessoal. Foi apenas por alguns minutos, mas nesses minutos eu entendi como seria viver em um estado de consciência coletiva verdadeira. Não perder minha individualidade, mas expandi-la para incluir a sabedoria e perspectiva de outros seres. Era como se cada pessoa fosse um instrumento diferente, e juntos criávamos uma sinfonia de consciência que nenhum de nós poderia produzir sozinho. Agora imagine isso acontecendo não com 20 pessoas, mas com milhares, com comunidades inteiras começando a acessar estados coletivos de consciência superior. Era isso que estava acontecendo na época da Torre. As pessoas descobriram que podiam se conectar não apenas fisicamente, através de trabalho conjunto, mas mentalmente e espiritualmente, através de práticas específicas que criavam uma rede neural coletiva. A torre não era apenas uma construção física. Era uma tecnologia de consciência, um método sistemático de elevar a vibração coletiva da humanidade para frequências que permitiam acesso direto à sabedoria divina. Cada pedra colocada na torre era acompanhada de intenções específicas, cânticos, práticas respiratórias, movimentos corporais que sincronizavam as ondas cerebrais dos participantes. Era como se eles estivessem construindo uma antena gigantesca, não para captar sinais de rádio, mas para sintonizar com frequências de consciência superiores. E funcionava. Comunidades inteiras começavam a demonstrar habilidades que pareciam sobrenaturais. Cura instantânea, telepatia, precognição, manifestação consciente da realidade. Mas o que mais aterrorizava o demiurgo e seus arcontes não eram essas habilidades em si. Era o fato de que uma humanidade verdadeiramente unida e consciente não precisaria mais do sistema de controle. Se as pessoas pudessem acessar diretamente a sabedoria divina, elas não precisariam de intermediários. Se pudessem se curar e manifestar conscientemente, não ficariam presas em ciclos de necessidade e dependência. Uma humanidade desperta seria o fim do jogo para eles. Imagine perceber que você não precisa mais trabalhar 80% da sua vida em empregos que drenam sua energia. Que você pode acessar conhecimento diretamente da fonte em vez de depender de sistemas educacionais limitados.
que você pode se curar e curar outros através da consciência, em vez de depender de sistemas médicos que tratam sintomas sem abordar causas espirituais. Essa era a verdadeira ameaça da Torre de Babel. Não o orgulho humano querendo alcançar os céus, mas uma humanidade descobrindo que já estava conectada aos céus, que nunca havia sido separada da fonte divina. A separação era uma ilusão mantida artificialmente. E foi então que o Demiurgo e seus arcontes perceberam que precisavam agir rapidamente. Mas eles eram mais inteligentes do que imaginávamos. Em vez de destruir fisicamente a humanidade ou usar força bruta para interromper a construção, eles criaram algo muito mais sutil, duradouro e eficaz. A solução que encontraram foi de uma genialidade terrível: criar uma barreira interna dentro de cada ser humano. Uma interferência na comunicação entre as diferentes camadas do nosso ser. Se eles não podiam impedir que tentássemos nos conectar uns com os outros, pelo menos poderiam garantir que não conseguíssemos nos conectar nem mesmo conosco. Você precisa entender que você não é apenas este corpo físico que vê no espelho. Você tem pelo menos 3 camadas distintas de existência: o corpo físico, a alma emocional e o espírito eterno. E cada uma dessas camadas tem sua própria inteligência, sua própria sabedoria, sua própria perspectiva sobre a realidade. Seu corpo físico é como um sensor sofisticado que está constantemente captando informações do ambiente, não apenas através dos 5 sentidos, mas através de percepções sutis que a ciência está apenas começando a entender. Ele sabe quando alguém está mentindo antes que sua mente processe as palavras. Ele sente a energia de lugares e pessoas instantaneamente. Ele tem uma sabedoria instintiva sobre o que é nutritivo ou tóxico para você. Sua alma é como um tradutor emocional, que processa toda a experiência através do filtro do sentimento. Ela não apenas sente suas próprias emoções, mas é capaz de captar e transmutar as energias emocionais ao seu redor. Ela é sua bússola moral interna, seu senso de propósito, sua capacidade de amar incondicionalmente. É através da alma que você se conecta empaticamente com outros seres. Seu espírito é como uma antena cósmica, que está sempre conectada à fonte divina. É a parte de você que nunca nasceu e nunca vai morrer, que existe além do tempo e espaço. É através do espírito que você acessa conhecimento que não aprendeu nesta vida, que tem insights que vêm de lugar nenhum, que às vezes simplesmente sabe coisas sem poder explicar como. Normalmente, essas 3 camadas deveriam funcionar como uma orquestra perfeita. Seu corpo captando informações, sua alma processando através do coração, seu espírito oferecendo perspectiva cósmica e todos trabalhando juntos para criar uma experiência de vida integrada e consciente. Mas o que o Demiurgo fez foi introduzir algo como um vírus de consciência que cria interferência entre essas camadas. É como se ele tivesse instalado um gerador de ruído que impede que elas se comuniquem claramente entre si. Eu comecei a perceber isso na minha própria vida quando notei padrões estranhos. Meu corpo estava claramente me dizendo para não confiar em certas pessoas, mas minha mente racionalizava, e eu ignorava os sinais. Minha alma estava me implorando para seguir certas direções criativas, mas minha mente sempre encontrava razões práticas para não fazer. Meu espírito estava tentando me mostrar verdades profundas através de sonhos e sincronicidades, mas minha mente descartava tudo como coincidência. Era como se houvesse 3 pessoas diferentes vivendo dentro de mim, cada uma falando uma língua diferente, e eu no meio tentando tomar decisões sem conseguir entender completamente nenhuma delas. E o mais frustrante, eu sabia que havia informação importante tentando chegar até mim, mas alguma coisa sempre interferia na transmissão. A barreira não apenas cria confusão interna, ela também nos impede de nos conectarmos genuinamente uns com os outros. Mesmo quando tentamos formar comunidades ou grupos espirituais, sempre surge algum conflito, alguma incompreensão, alguma dinâmica de poder que fragmenta o grupo. É como se houvesse um sabotador invisível trabalhando contra qualquer tentativa de união genuína. Pense em quantas vezes você já participou de um grupo com propósitos elevados. Um grupo espiritual, um projeto comunitário,
um movimento social, e no começo havia uma energia linda de conexão e propósito comum. Mas então, gradualmente, começavam a surgir tensões. Egos se chocando, mal-entendidos se multiplicando, pessoas tomando lados, até que o grupo se fragmentava ou se tornava disfuncional. Eu costumava pensar que isso era a natureza humana, que éramos naturalmente competitivos e territoriais. Mas agora entendo que é a barreira funcionando coletivamente. Ela não apenas nos separa de nós mesmos, mas amplifica qualquer diferença entre nós, até que se torne uma fonte de conflito. E aqui está a parte mais insidiosa. A barreira é inteligente e adaptativa. Ela não é um bloqueio estático, mas uma força ativa que muda de estratégia dependendo do seu nível de consciência. Quando você é completamente inconsciente, ela simplesmente o mantém distraído com necessidades básicas e dramas superficiais. Mas quando você começa a despertar, ela fica mais sofisticada. Se você começar a meditar regularmente, a barreira pode criar sonolência extrema ou pensamentos obsessivos justamente nos momentos em que você está prestes a ter um breakthrough. Se você começar a questionar sistemas de crenças limitantes, ela pode ativar medos profundos sobre segurança financeira ou aceitação social. Se você começar a se conectar genuinamente com outras pessoas em práticas espirituais, ela pode criar dramas relacionais ou crises pessoais que forçam você a se focar na sobrevivência em vez da evolução. Eu lembro de uma época em que estava tendo experiências espirituais muito profundas através da meditação. Estava conseguindo acessar estados de consciência que me davam clareza incrível sobre minha vida e propósito. Mas toda vez que me aproximava de algum insight realmente transformador, algo acontecia. Uma crise no trabalho, um problema de saúde, uma briga com alguém próximo. Era como se houvesse um padrão inteligente impedindo o meu progresso. No começo pensei que fosse só azar, mas quando comecei a prestar atenção, percebi que não era aleatório. Era sempre nos momentos em que eu estava prestes a fazer uma conexão importante entre as minhas camadas internas que a interferência aparecia. E não apenas interferência externa. Minha própria mente começava a gerar dúvidas, medos, racionalizações para parar de meditar ou evitar práticas que estavam funcionando. A barreira tem várias estratégias e ela usa a que for mais eficaz para cada pessoa. Para algumas pessoas, ela funciona através do ceticismo extremo. Toda experiência espiritual é imediatamente desacreditada como imaginação ou coincidência. Para outras, funciona através de fanatismo espiritual. Criar tal obsessão com práticas ou crenças que a pessoa perde contato com o discernimento prático. Para pessoas mais intelectuais, a barreira pode criar complexidade mental excessiva, fazer com que elas se percam em teorias elaboradas sobre espiritualidade sem nunca realmente experimentar estados elevados de consciência. Para pessoas mais emocionais, pode criar instabilidade emocional, que as impede de manter qualquer prática consistente. Mas talvez a estratégia mais eficaz da barreira seja algo que eu chamo de quase lá. Ela permite que você tenha experiências espirituais suficientes para se manter interessado, mas sempre interfere antes que você faça conexões reais e duradouras entre suas camadas internas. É como se ela permitisse que você visse o tesouro, mas sempre colocasse obstáculos antes que você pudesse realmente pegá-lo. E aqui está algo que me deixou particularmente perturbado quando comecei a entender. A barreira não apenas afeta sua capacidade de se conectar consigo mesmo e com outros, mas também interfere na sua percepção da realidade em si. Ela pode fazer com que você literalmente não veja sincronicidades que estão acontecendo, não perceba padrões que são óbvios, não reconheça oportunidades que estão bem na sua frente. Existem estudos em neurociência que mostram que nosso cérebro filtra a maior parte da informação sensorial que recebemos. Normalmente, isso é apresentado como uma característica útil, nos ajuda a focar no que é relevante. Mas, e se parte dessa filtragem for artificial? E se estivéssemos sendo impedidos de perceber aspectos da realidade que poderiam acelerar nossa evolução? Eu comecei a experimentar com isso, prestando atenção especificamente
em informações que minha mente normalmente descartaria. Números repetidos, conversas aleatórias que respondem perguntas que estou fazendo internamente, livros que caem na minha frente em livrarias, pessoas que aparecem na minha vida exatamente quando preciso de uma perspectiva específica. Quando comecei a prestar atenção consciente a essas coincidências, percebi que elas não eram raras. Elas estavam acontecendo constantemente, mas minha mente havia sido programada para não notar ou não dar importância a elas. Era como se houvesse uma conversa constante entre minha alma e o universo. Mas a barreira mental estava bloqueando minha capacidade de participar conscientemente dessa conversa. E então comecei a entender algo ainda mais profundo. A barreira não apenas bloqueia nossa percepção, ela também interfere na nossa capacidade de manifestar conscientemente. Todos nós temos momentos em que pensamos em alguém e essa pessoa liga. Ou precisamos de algo específico e ele aparece na nossa vida de forma mágica. Mas para a maioria de nós, isso acontece ocasionalmente e de forma aparentemente aleatória. Mas e se nossa capacidade natural fosse muito maior do que isso? E se fôssemos capazes de co-criar conscientemente com a realidade de forma muito mais direta e consistente? A barreira pode estar interferindo não apenas na nossa percepção de como a realidade funciona, mas na nossa participação ativa na criação da realidade. Isso explicaria por que tantas pessoas relatam que quando começam práticas espirituais consistentes, inicialmente experimentam aumentos dramáticos na sincronicidade e manifestação, mas depois esses fenômenos parecem diminuir ou se tornar inconsistentes. Não é porque eles pararam de funcionar, é porque a barreira se adaptou e encontrou formas mais sutis de interferir. O mais perturbador de tudo isso é perceber que a barreira não é apenas um obstáculo passivo. Ela é uma força ativa e inteligente que estuda seus padrões, aprende suas fraquezas e desenvolve estratégias personalizadas para mantê-lo fragmentado. É como ter um hacker residindo no seu sistema operacional de consciência, constantemente encontrando novas formas de sabotar seus upgrades. Mas aqui está a verdade que me deu não apenas esperança, mas uma sensação de poder real. A barreira não é permanente e ela tem pontos fracos. O mais importante de todos é que ela só funciona enquanto você não está consciente da sua existência. No momento em que você reconhece a barreira como uma força ativa trabalhando contra a sua integração, ela perde uma quantidade significativa de poder sobre você. É como descobrir que há um vírus no seu computador. Antes de saber que ele estava lá, ele poderia operar livremente, sabotando seus programas e corrompendo seus arquivos. Mas uma vez que você o detecta, você pode começar a tomar medidas para removê-lo e proteger seu sistema. Eu comecei a perceber isso na minha própria vida quando desenvolvi o que chamo de consciência de segunda ordem. Não apenas estar consciente dos meus pensamentos e sentimentos, mas estar consciente dos padrões que interrompem minha consciência. Prestar atenção não apenas no que estou pensando, mas em o que me faz parar de pensar claramente. Não apenas no que estou sentindo, mas no que me desconecta dos meus sentimentos autênticos. Era como desenvolver um sistema de detecção interna. Sempre que eu começava a ter uma intuição clara e de repente me sentia confuso, eu pausava e perguntava: o que acabou de acontecer aqui? O que mudou entre ter clareza e perder clareza? Quase sempre conseguia identificar uma interferência sutil, um pensamento que não parecia vir de mim, uma emoção que não combinava com o que eu estava experienciando momentos antes, uma sensação física que me distraía da conexão que estava desenvolvendo. E descobri algo fascinante. Quanto mais eu prestava atenção a essas interferências, mais óbvias elas se tornavam. Era como se a barreira funcionasse melhor na sombra, quando suas operações passavam despercebidas. Mas sob a luz da consciência dirigida, ela começava a ficar desajeitada, menos eficaz. Há várias práticas que podem ajudar você a desenvolver essa consciência de segunda ordem e começar a dissolver a barreira entre suas camadas internas. Mas antes de compartilhar essas técnicas, preciso te alertar sobre algo importante. Quando você começa a trabalhar conscientemente para romper a barreira,
ela vai intensificar seus esforços para mantê-lo fragmentado. É como mexer num vespeiro. Espere reação. Nas primeiras semanas depois que comecei a aplicar essas práticas, minha vida se tornou mais caótica do que nunca. Problemas financeiros inesperados, conflitos relacionais, questões de saúde, crises existenciais. Era como se todas as áreas da minha vida estivessem simultaneamente em crise. Mas eu já sabia o que esperar. Então, em vez de recuar, intensifiquei minhas práticas. E algo incrível aconteceu. Depois de algumas semanas de intensificação, as interferências começaram a diminuir dramaticamente. Era como se a barreira tivesse testado minha determinação com tudo o que tinha, e quando percebeu que eu não ia desistir, ela começou a perder força. A primeira prática que revolucionou minha experiência interna foi o que chamo de triangulação de consciência. Em qualquer momento de confusão ou decisão importante, eu pausava e conscientemente perguntava 3 perguntas específicas. O que meu corpo está me dizendo sobre isso? O que minha alma está sentindo sobre isso? O que meu espírito está percebendo sobre isso? No começo era difícil distinguir entre as respostas. Tudo parecia vir da mesma fonte, minha mente. Mas com prática, comecei a perceber que cada camada tem uma assinatura diferente. Meu corpo responde através de sensações físicas: tensão, expansão, contração, calor, frio. Minha alma responde através de movimentos emocionais: entusiasmo, repulsa, paz, agitação. Meu espírito responde através de sabedoria direta, insights que chegam completos, knowings que não precisam de explicação. O mais importante era não escolher automaticamente uma resposta sobre as outras, mas manter as 3 em consideração simultânea até que elas começassem a se alinhar. E aqui está o que descobri. Quando as 3 camadas estão alinhadas, a ação que surge dessa integração tem uma qualidade completamente diferente. Ela é mais eficaz, mais elegante, mais sustentável. É como a diferença entre remar contra a correnteza e remar com ela. Outra prática poderosa é a respiração de integração. Isso envolve usar a respiração conscientemente para criar pontes entre suas camadas internas. Inspirar imaginando que você está trazendo energia vital para seu corpo físico, segurar a respiração, enquanto permite que essa energia se mova através da sua alma emocional. E expirar enviando essa energia integrada através do seu espírito para o campo maior de consciência. Parece simples, mas quando feito com intenção específica, essa prática começou a criar uma sensação de coerência interna que eu nunca havia experimentado antes. Era como se minhas camadas internas estivessem aprendendo a se comunicar através de uma linguagem comum, a linguagem da energia respiratória. Mas talvez a prática mais transformadora tenha sido desenvolver o que chamo de testemunha compassiva. Esta é uma parte da consciência que observa todos os movimentos internos, pensamentos, emoções, sensações, intuições, sem julgar ou tentar mudar nada, mas também sem se identificar completamente com nenhum movimento específico. A testemunha compassiva é como um espaço de paz no centro do furacão da experiência humana. Ela pode observar quando a barreira está ativa sem se deixar levar pela confusão que a barreira cria. Ela pode notar interferências sem reagir dramaticamente a elas. E, principalmente, ela pode manter uma perspectiva mais ampla mesmo quando as camadas individuais estão em conflito. Desenvolver essa testemunha foi um processo gradual que exigiu muita paciência comigo mesmo. No começo, eu só conseguia acessá-la por alguns segundos de cada vez, geralmente durante meditação formal. Mas com prática consistente, ela começou a se tornar mais estável e acessível, mesmo em situações cotidianas estressantes. E aqui está algo que mudou minha vida. Quando você desenvolve uma testemunha compassiva estável, você começa a perceber que outras pessoas também têm essa mesma qualidade de consciência, mesmo que ela esteja enterrada sob camadas de condicionamento e confusão. E quando 2 ou mais pessoas se conectam a partir desse espaço de testemunha compassiva, algo mágico acontece. Vocês começam a co-criar uma qualidade de presença que é maior do que a soma das partes individuais. Era isso que estava acontecendo na Torre de Babel original.
não era apenas cooperação externa, mas uma sincronização de testemunhas compassivas que criavam um campo coletivo de consciência elevada. E é exatamente isso que podemos reconstruir hoje, uma pessoa de cada vez. Uma conexão autêntica de cada vez. A Torre de Babel não foi destruída. Ela foi sabotada de dentro para fora através da fragmentação da consciência humana. Mas isso significa que podemos reconstruí-la, e desta vez, com plena consciência do que estamos enfrentando. Não precisamos de uma estrutura física grandiosa. Precisamos de uma arquitetura de consciência que seja resistente à interferência. Quando você começa a reconectar suas camadas internas de forma consistente, algo fascinante acontece com as pessoas ao seu redor. É como se você emitisse uma frequência diferente, uma qualidade de presença que convida outros a também começarem seu próprio processo de integração. Não através de palavras ou ensinos, mas através de uma transmissão energética silenciosa. Eu percebi isso primeiro com pessoas próximas a mim. Sem que eu dissesse nada específico sobre o que estava fazendo, elas começaram a fazer perguntas sobre espiritualidade, a questionar padrões antigos em suas vidas, a relatar sonhos mais vívidos e experiências sincronísticas. Era como se minha própria integração interna criasse um campo que facilitava a integração dos outros. Mas o que realmente me convenceu do poder coletivo desse processo foi uma experiência que tive com um grupo de amigos durante um acampamento. Nós éramos 8 pessoas e durante 3 dias aplicamos práticas de integração interna junto com atividades em grupos simples, preparar comida juntos, caminhar na natureza, conversas profundas ao redor da fogueira. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. Estávamos sentados em círculo, cada um compartilhando algo pessoal, quando de repente senti como se as barreiras entre nós tivessem se dissolvido. Não apenas empatia ou compreensão, mas uma experiência literal de consciência compartilhada. Eu podia sentir as emoções dos outros como se fossem minhas, e eles relataram a mesma experiência. Por cerca de 2 horas, funcionamos como uma mente coletiva. Decisões eram tomadas sem discussão formal. Simplesmente surgia um knowing coletivo sobre o que fazer. Conversas fluíam com uma sincronicidade perfeita, onde cada pessoa falava exatamente o que os outros precisavam ouvir no momento certo. Problemas pessoais que havíamos carregado por anos foram resolvidos através de insights que emergiam do campo coletivo. E o mais importante, cada pessoa saiu dessa experiência mais integrada internamente do que havia entrado. Era como se a consciência coletiva amplificasse a capacidade de cada indivíduo de conectar suas próprias camadas internas. Isso me fez entender que a reconstrução da torre não acontece através de esforço individual isolado, mas através de pequenos grupos de pessoas comprometidas com a integração interna, criando campos coletivos de consciência elevada. E esses campos têm a propriedade de se expandir e se conectar com outros campos similares. Nos meses seguintes, comecei a formar intencionalmente pequenos grupos com pessoas que estavam interessadas nesse tipo de trabalho. Grupos de 3 a 8 pessoas que se reuniam regularmente para praticar integração interna e desenvolver consciência coletiva. E descobri que cada grupo desenvolveu sua própria assinatura energética, mas todos compartilhavam certas qualidades: clareza mental amplificada, intuição coletiva, capacidade de resolução de problemas que nenhum membro poderia ter sozinho, e principalmente uma sensação de estar participando de algo maior e mais significativo. Mas aqui está algo que me deixou particularmente otimista. Esses grupos pequenos não ficaram isolados. Eles começaram a se conectar naturalmente com outros grupos similares, criando uma rede informal de comunidades conscientes. E dentro dessa rede, informações, recursos e oportunidades começaram a circular de formas que pareciam quase telepáticas. Alguém em um grupo menciona uma necessidade específica, e dentro de dias, alguém de outro grupo oferece exatamente o que era necessário. Uma pessoa tem um insight sobre um projeto, e coincidentemente outra pessoa em outra cidade está trabalhando no mesmo tipo de projeto, e eles são apresentados através de múltiplas sincronicidades.
Era como se estivéssemos reconstruindo a Torre de Babel de forma orgânica e distribuída, criando uma rede neural de consciência coletiva que opera abaixo do radar do sistema de controle dominante. E percebi algo ainda mais profundo. À medida que mais pessoas desenvolvem integração interna e participam desses campos coletivos, a própria barreira global que mantém a humanidade fragmentada começa a enfraquecer. É como se houvesse uma massa crítica necessária para que mudanças significativas aconteçam no campo coletivo de consciência. Cada pessoa que reconecta suas camadas internas não apenas transforma sua própria vida, mas contribui para uma transformação maior que está acontecendo na espécie humana como um todo. Somos literalmente parte de um processo evolutivo onde a consciência está aprendendo a transcender as limitações que foram artificialmente impostas sobre ela. Mas também percebi que este processo requer discernimento sofisticado. Nem todo grupo espiritual ou comunidade consciente está realmente trabalhando para dissolver a barreira. Alguns, sem perceber, acabam reforçando a fragmentação através de dogmas rígidos, hierarquias de poder ou fanatismo espiritual que cria novas formas de separação. A verdadeira reconstrução da torre acontece em grupos onde há liberdade real para cada pessoa desenvolver sua própria relação autêntica com a consciência superior, mas dentro de um contexto de apoio mútuo e propósito compartilhado, onde há espaço tanto para a individualidade quanto para a união, tanto para o questionamento quanto para a fé, tanto para o enraizamento prático quanto para a exploração espiritual. E aqui está algo que considero crucial. Este trabalho não é sobre escapar do mundo material ou se isolar em comunidades espirituais. É sobre trazer consciência integrada para todas as áreas da vida: trabalho, relacionamentos, finanças, saúde, criatividade. É sobre descobrir que você pode ser completamente espiritual e completamente prático ao mesmo tempo. Na verdade, descobri que quanto mais integrado internamente eu me tornei, mais eficaz me tornei em lidar com desafios práticos do mundo material. Decisões de carreira se tornaram mais claras, relacionamentos se tornaram mais autênticos, questões financeiras se tornaram mais simples de navegar. Era como se a integração interna me desse acesso a uma inteligência mais completa para lidar com todas as dimensões da experiência humana. E isso faz sentido, porque a barreira não apenas nos separa espiritualmente, ela nos torna menos eficazes em todas as áreas da vida. Quando suas camadas internas estão desconectadas, você está operando com apenas uma fração da sua inteligência total disponível. Mas quando elas estão integradas, você tem acesso simultâneo à sabedoria corporal, emocional e espiritual em qualquer situação. E você pode começar hoje mesmo, exatamente onde você está, com qualquer situação que esteja enfrentando. A barreira quer que você acredite que precisa de condições especiais, de anos de preparação, de conhecimento esotérico complexo. Mas a verdade é que a integração interna pode começar com passos muito simples que gradualmente se aprofundam. A primeira etapa é desenvolver o que chamo de pausa consciente. Sempre que você se sentir desconectado de si mesmo, quando sua mente está dizendo uma coisa, seu coração outra e sua intuição uma terceira, pare tudo por um momento. Literalmente, pause o que está fazendo. Respire profundamente 3 vezes e pergunte: o que meu corpo está me dizendo agora? O que minha alma está sentindo agora? O que meu espírito está percebendo agora? Não espere respostas claras imediatamente. O simples ato de perguntar e dar espaço para que essas diferentes vozes internas se expressem já começa a dissolver a barreira. É como limpar um canal de comunicação que estava bloqueado. Também recomendo que você preste atenção especial aos momentos de transição em sua vida cotidiana. Quando está saindo de casa pela manhã, pause por alguns segundos e sinta seu corpo, alma e espírito. Como cada um está se sentindo sobre o dia que está começando? Quando está voltando do trabalho, pause novamente. O que cada camada experienciou durante o dia? O que elas precisam para a noite que está chegando? Esses momentos de check-in interno podem parecer insignificantes, mas eles gradualmente criam uma base de comunicação interna
que se torna mais sofisticada e útil com o tempo. E, principalmente, eles começam a revelar para você quando a barreira está ativa, tentando criar confusão ou separação entre suas camadas. Outra prática poderosa é buscar intencionalmente momentos de união genuína com outras pessoas. Não apenas interação social superficial, mas conexões onde vocês estão verdadeiramente presentes, um com o outro, ouvindo não apenas com os ouvidos, mas com todo o ser. Esses momentos são como pequenas reconstruções da torre original. Pode ser tão simples quanto uma conversa profunda com um amigo, onde vocês compartilham vulnerabilidades reais. Ou um momento de serviço, onde vocês trabalham juntos para ajudar alguém sem esperar nada em troca. Ou até mesmo momentos silenciosos na natureza, onde vocês simplesmente experimentam a presença um do outro, sem necessidade de palavras. O importante é a qualidade da presença, não a atividade específica. Quando duas ou mais pessoas estão verdadeiramente presentes umas com as outras, algo acontece no campo energético ao redor de vocês. A barreira individual de cada pessoa fica mais fraca e temporariamente vocês acessam um espaço de consciência coletiva. E aqui está algo que descobri ser especialmente eficaz: compartilhar com outras pessoas o que você está aprendendo sobre sua própria jornada de integração interna. Não como ensino ou pregação, mas como exploração mútua. Eu tenho experimentado isso. Você já passou por algo parecido? Eu percebi esse padrão na minha vida. Isso ressoa com você? Essas conversas criam o que chamo de campos de descoberta mútua, onde cada pessoa está simultaneamente explorando sua própria consciência e apoiando a exploração do outro. E nesses campos, insights emergem que nenhuma pessoa poderia ter alcançado sozinha. Mas talvez o aspecto mais importante deste trabalho seja desenvolver uma relação completamente nova com a resistência e dificuldade. Quando você entende que a barreira vai intensificar seus esforços sempre que você está fazendo progresso real, você deixa de interpretar dificuldades como sinais de que está indo na direção errada. Em vez disso, você começa a reconhecer certos tipos de dificuldade como confirmação de que está no caminho certo. Não buscar dificuldade, mas não se deixar desencorajar por ela quando ela aparece como resposta natural ao seu crescimento. Eu aprendi a fazer uma pergunta específica quando enfrento obstáculos em minha jornada de integração. Este obstáculo está me ensinando algo importante ou está simplesmente tentando me fazer desistir? A diferença geralmente é clara quando você para sentir. Obstáculos que ensinam têm uma qualidade de convite, mesmo quando são desafiadores. Obstáculos que vêm da barreira têm uma qualidade de futilidade, como se fossem projetados especificamente para drenar sua energia e entusiasmo. E aqui está uma perspectiva que mudou completamente minha abordagem a este trabalho. Você não está fazendo isso apenas para si mesmo. Cada momento de integração interna que você desenvolve, cada barreira que você dissolve, cada conexão autêntica que você cria com outros, você está contribuindo para algo muito maior. Você está participando da reconstrução de uma capacidade da espécie humana que foi deliberadamente sabotada. Você está ajudando a humanidade a lembrar de algo que ela sabia profundamente, mas foi forçada a esquecer. Você está sendo parte da solução para o problema fundamental que está na raiz de todos os outros problemas que enfrentamos como civilização. Porque pense sobre isso. Se os seres humanos fossem naturalmente capazes de acessar suas camadas internas de sabedoria e se conectar genuinamente uns com os outros, quantos dos nossos problemas sociais, econômicos e ambientais seriam resolvidos naturalmente? Quantas guerras, quantas injustiças, quantas destruições ambientais são resultado direto da fragmentação da consciência humana? A reconstrução da Torre de Babel não é apenas um projeto espiritual pessoal. É um projeto evolutivo para toda a espécie. E você, exatamente como você é, onde você está, com os recursos que você tem, pode fazer uma diferença significativa nesse projeto. Se você chegou até aqui e está sentindo uma ressonância profunda com o que compartilhei, é muito provável que sua alma já esteja se lembrando dessa verdade antiga.
Seu espírito reconhece a informação porque ela sempre esteve lá, apenas bloqueada pela barreira. E sua presença aqui, ouvindo estas palavras, já é parte do processo de despertar coletivo que está acontecendo. A questão agora é: você vai permitir que esse conhecimento transforme sua vida? Ou vai deixar a barreira mental convencê-lo nos próximos dias de que isso é apenas fantasia? Porque eu garanto que a barreira vai tentar. Ela vai usar sua mente para criar dúvidas, sua rotina para criar distrações, suas emoções para criar resistência, suas circunstâncias para criar urgências que fazem você esquecer de priorizar sua integração interna. Mas agora você sabe o que é, e conhecimento é poder. Especialmente quando é conhecimento sobre os próprios mecanismos que tentam mantê-lo inconsciente. A Torre de Babel pode e está sendo reconstruída uma consciência integrada de cada vez. E começa com você tomando a decisão de não aceitar mais a fragmentação como normal, de se comprometer com práticas que reconectam suas camadas internas, de buscar e criar conexões autênticas com outros seres que estão no mesmo caminho, de se ver não apenas como um indivíduo buscando crescimento pessoal, mas como um participante ativo na evolução da consciência humana. A humanidade está despertando novamente, e desta vez estamos preparados. Sabemos o que enfrentamos, sabemos como a sabotagem funciona, e sabemos que juntos, conscientemente, podemos transcender qualquer limitação que foi artificialmente imposta sobre nossa espécie. Se este conhecimento ressoou profundamente com você, se você sentiu que finalmente alguém estava descrevendo experiências que você já teve, mas nunca soube como nomear, se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vou compartilhar técnicas específicas para dissolver essas barreiras mentais, métodos práticos para reconstruir sua torre interior e, principalmente, estratégias para conectar com outros que estão no mesmo caminho de reconstrução consciente. A Torre de Babel não é história antiga, é nosso futuro, e é nosso presente se escolhermos conscientemente participar da sua reconstrução.